Boa tarde, meu nome é Marion. Gostaria de agradecer a todos por essa oportunidade de reflexão, de estudo. E eu selecionei para a tarde de hoje o tema que está lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Pedir e Receber. Esse capítulo ele vem nos falar de uma ferramenta muito importante, de uma ferramenta maravilhosa que está ao nosso alcance, que não custa nada e que nos traz muitos benefícios, que nos traz bem-estar, que nos traz tranquilidade, que nos traz paz e muitas vezes nos traz as respostas de que nós precisamos em determinados momentos cruciais, né, da nossa existência. Essa ferramenta chama prece. Ela está ao alcance ou ela está à distância de uma escolha. Basta que nós ativemos a nossa vontade mais firme em qualquer local, em qualquer momento, e num segundo que nós consigamos elevar nosso pensamento ao Pai, que nós consigamos ativar a nossa melhor vontade, a nossa vontade mais firme, nós já alcançamos esse estado de prece. Nós já conseguimos elevar o padrão de qualidade dos nossos pensamentos. Antes de nós falarmos da ferramenta em si, a gente precisa lembrar que o produto do nosso pensamento é energia, né? Nós já sabemos que quando nós pensamos, nós produzimos uma certa quantidade de energia e que viaja através do universo, através do fluido cósmico universal, que é aquele elemento primordial que preenche os espaços entre os planetas, entre as galáxias, e que preenche o espaço entre a órbita dos elétrons. Então sabemos que estamos imersos nesse fluido e que as energias resultantes dos nossos pensamentos vão viajar e encontrarão ressonância de energias emitidas com a mesma frequência. Então, é assim que funciona o nosso universo, né? Nós sabemos que nós nos atraímos, né, por conta das nossas semelhanças. Então, se eu estou emitindo energias de uma qualidade, de uma baixa qualidade, né, se os meus pensamentos eles são dominados ainda pelas más paixões, pelas más tendências, ou de egoísmo, ou de vingança, ou de... enfim, nós emitiremos um certo padrão vibratório e nós encontraremos ressonância nesse mesmo padrão vibratório. Em algum momento podemos inclusive dar margens a processos obsessivos, né? Isso a gente já sabe. No outro extremo, se nós mantivermos nosso padrão vibratório de uma boa qualidade, se nós conseguirmos nos mantermos, né, manter esse padrão por um tempo um pouquinho maior, nós encontraremos ressonância também de uma melhor qualidade. Então nós estaremos muito mais propensos a receber as boas vibrações, nós estaremos propensos a, inclusive, a nos conectarmos com a espiritualidade superior e a recebermos melhores intuições. A prece nada mais é do que a
qualificação do nosso padrão vibratório para que a gente consiga se conectar, consiga encontrar ressonância nessas energias de melhor qualidade. Jesus já nos ensinou, tá, que quando fizerem sua oração, não façam como os hipócritas, que fingem orar, ficando em pé nas sinagogas e nas esquinas para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu digo a vocês que eles já receberam a sua recompensa. Quando quiserem orar, entrem para o seu quarto e com porta fechada, façam em segredo sua oração ao Pai. E Ele, vendo o que se passa em segredo, dará a vocês a recompensa. Procurem não falar muito em suas preces. Como fazem os pagãos, que pensam que é pela quantidade de palavras que serão atendidos. Não sejam semelhantes a eles, pois o Pai sabe da necessidade de seus filhos, mesmo antes de fazerem o pedido. Então aqui ele já nos dá a ideia de que não é o local, que não são que não é a quantidade de palavras, que não são as poesias das palavras, nada disso importa. O que importa é o nosso verdadeiro sentimento, é o que está nos movendo naquele momento. No momento de desespero, no momento de desequilíbrio, basta que nós paremos um pouquinho o fluxo dos nossos pensamentos, que nós baixemos o volume do barulho dos nossos pensamentos, do nosso barulho interno, e que nós pensemos em Deus, que nós nos coloquemos numa posição, né, que nós humildemente, né, nos coloquemos perante essa vontade maior, perante a providência divina, né, que nós nos coloquemos à mercê da espiritualidade superior. E basta um momento, e basta um instante em que a gente peça socorro, que a gente peça ajuda. Se essa vontade for firme, se essa vontade for verdadeira, se nesse momento nós tivermos nos livrado de todas aquelas más paixões, se nós tivermos perdoado, se nós tivermos nos livrado daqueles nossos melindres, se nós tivermos nos livrado daquelas nossas más intenções para com os outros, nós colheremos os benefícios. Através de um sentimento de bem-estar, através de um sentimento de tranquilidade que vai nos envolver naquele momento. A prece é isso. A prece é buscar a ajuda de que a gente precisa, o remédio de que a gente precisa naquele momento. Então já dá para intuir que não adianta eu ficar pedindo para ganhar na loteria. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Milagre não vai acontecer. Mas eu asseguro a vocês que o que a gente precisa, a gente vai receber. A força que a gente precisa para seguir em frente, ou a coragem que a gente precisa para tomar uma decisão que no primeiro momento pode ser dolorosa,
né, de tomar um caminho que a gente sabe que vai ser difícil, mas que a gente sabe que é o caminho certo. Naquele momento, naquela escolha, nós seremos assistidos, nós seremos amparados e nós teremos, sem dúvida nenhuma, tudo aquilo que cada um de nós precisa para seguir esse caminho. Não tenham dúvidas disso. Agora, se nós esperarmos a solução miraculosa para o nosso problema, se nós esperarmos que o obstáculo será removido do nosso caminho sem que eu precise fazer nada, nós encontraremos, no mínimo, uma frustração muito grande. Por que isso não vai acontecer? Porque não é assim que as coisas funcionam. Vocês lembram que nós estamos vivendo a lei de causa e efeito? Vocês lembram que nós temos o nosso livre-arbítrio respeitado acima de tudo? Vocês lembram que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e pela consequência das nossas escolhas? Que nós vivemos o resultado das nossas escolhas, tanto boas quanto não tão boas assim? Pois então, essas leis que regem o nosso universo, elas são inarredáveis. Elas valem para todos nós a todo momento. Se essas leis imperam, eu posso seguramente afirmar para vocês que a resolução mágica dos nossos problemas não vai acontecer. Mas a prece vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos para seguir em frente e para trilhar o caminho correto. Mesmo que esse caminho seja o mais difícil no primeiro momento. Quantas encruzilhadas na nossa existência. Não estou falando nem de existências pregressas, estou falando nessa existência. Quantas encruzilhadas nós já nos deparamos e que nós escolhemos pela facilidade do caminho, mesmo sabendo, mesmo tendo consciência de que o caminho correto era outro. E quem sabe, nesse momento e nessa encruzilhada lá atrás que nós tomamos o caminho equivocado, imagina se nós tivéssemos feito uma prece. Naquele momento da decisão, se nós tivéssemos elevado o nosso pensamento ao Pai, se nós tivéssemos pedido com vontade, por uma boa intuição, nós teríamos sido atendidos. Quantas vezes, em momentos de encruzilhadas, nós paramos e pedimos, elevamos nosso pensamento ao Pai e pedimos uma boa intuição e pedimos auxílio naquele momento difícil. E quantas vezes a nossa consciência nos acusou, olha, vai por esse caminho porque o caminho correto é esse. Ele vai ser um caminho mais difícil, ele vai ser um caminho mais tortuoso, mas é por aqui que tu tem que ir. E nós tínhamos essa consciência. Nós entendemos, nós percebemos o auxílio e quantas vezes
a nossa vaidade, o nosso egoísmo, o nosso comodismo não nos fez tomar o caminho equivocado. Pois então, isso acontece a todo momento nas nossas vidas. Mas nós ainda não aprendemos. Nós ainda estamos tateando. E faz parte. Nós ainda estamos começando o nosso aprendizado. Mas a ferramenta existe. A ferramenta está aqui. Está à disposição. Se a gente for lá na questão 559 do livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta o que caracteriza a prece? E os Espíritos respondem: a prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é colocar-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Dessas 3 coisas, uma a gente já sabe bem, né? Que é pedir. A gente pede muito, a gente pede tudo, a gente pede até aquilo que não é bom pra gente. E se frustra quando não ganha, né? Mas a gente precisa aprender a fazer a prece, a gente precisa entender como se faz essa prece. E o ensinamento, ele está aqui, no Evangelho, lá no capítulo 27. Basta que a gente leia com um pouquinho de atenção. O que diz lá no item 4? As qualidades da prece são claramente definidas por Jesus. Quando vocês orarem, disse ele, não se coloquem em evidência, mas orem em segredo. Não finjam orar muito, pois não é pela quantidade de palavras que serão atendidos, mas pela sinceridade delas. Antes de orarem, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, pois a prece só será agradável a Deus se vier de um coração purificado e que tem o sentimento de caridade. Orem com humildade, como fazem os publicanos, e não com orgulho, como faz o fariseu. Examine suas faltas e não suas qualidades. E, ao se compararem com os outros, procurem o que existe de mal em vocês. Gente, olha a magnitude desse ensinamento. Olhem como a nossa tendência ainda é exaltar as nossas qualidades, porque nós ainda queremos a troca, né, através da prece. Então a gente para e pensa, mas como? Mas eu estou fazendo tudo direito, mas eu estou sendo muito bom, olha, por que eu não estou recebendo o que eu quero? Gente, isso não é prece. Olha o que aquele fulano fez comigo. Eu não fiz nada, eu não respondi, mas Deus está olhando. Ora, onde está o castigo daquele? Gente, isso não é prece. Não é. Prece, como eu falei, é calar aquele barulho interno, né? Acalmar o fluxo dos nossos pensamentos, esvaziar nossa mente, pensar nesse poder muito maior que nós,
que rege o universo, reconhecer o nosso tamanho frente a essa imensidão e simplesmente reconhecer que erra, simplesmente pedir forças para seguir adiante e pedir boas intuições, mas acima de tudo estar aberto a ouvir essas intuições, porque talvez elas não nos digam aquilo que a gente quer ouvir, mas elas seguramente dizem aquilo que a gente precisa ouvir. Mas acima de tudo é agradecer, que é uma coisa que a gente não faz quando faz prece, ou simplesmente acha que agradecer é um obrigado. Não é nada disso. Agradecer é reconhecer que mesmo os obstáculos que estão diante de nós, que mesmo as dificuldades, que mesmo as dores, elas nada mais são do que oportunidades para o nosso crescimento. E nós não temos ainda serenidade para fazer isso, né? Nós ainda queremos a resolução mágica dos nossos problemas. Não vai acontecer. Mas, se nós adotarmos a prece como um remédio para aquelas horas mais difíceis, se nós entendermos que a prece é esse remédio e que mesmo que ela tenha um gosto amargo, ela vai nos trazer a cura, nós já estamos no caminho certo. A eficácia desse remédio está diretamente ligada à nossa vontade, à qualidade da nossa vontade, à qualidade dos sentimentos que eu emprego quando vou fazer essa prece. Porque ela pode durar um instante, ela pode acontecer num momento em que eu estou andando pela rua e distraído, mexendo no meu celular, e alguém passa e diz: olha, presta atenção que tem um buraco ali na frente. Gente, isso não é sorte. E nesse instante nós nos damos conta de que estamos sendo auxiliados e agradecemos. Um simples obrigada, né? Um reconhecimento de que nós recebemos um auxílio naquele momento. Ou então no momento de desespero, no momento em que nós estamos afogados na nossa tristeza, nosso desequilíbrio, em que nós paramos um pouquinho, que nós respiramos fundo, enxugamos as lágrimas e reconhecemos que essa força maior está à nossa volta e que está trabalhando em nosso benefício, que nós aceitamos esse fato e que nós pedimos força. Nós receberemos. E nesse instante, um bem-estar já vai se instalar em nós. E o desespero já não é tão grande. E quando o desespero já não é tão grande, a gente já consegue pensar com um pouquinho de mais clareza e já consegue se dar conta que a solução para aquele problema está ali na frente, né? Ou que a solução daquele problema está ao meu alcance. Ou que essa situação
inevitável e inarredável, ou que eu não vou conseguir afastar do meu caminho, ela tá ali. Então eu vou ter que contornar. Então que eu vou ter que encontrar um outro caminho para superar esse obstáculo. Eu seguramente, né, nós seguramente receberemos essa luz, essa tranquilidade, essa paz vai se instalar imediatamente dentro de nós e nós já iremos conseguir pensar com um pouquinho mais de clareza, com um pouquinho mais de segurança. Gente, a segurança é em nós. A segurança na nossa potência. Segurança que sim, nós podemos. E nós iremos vencer esse obstáculo. Porque se nós não tivéssemos capacidade para isso, ele não estaria no nosso caminho. Se está acontecendo, é porque eu posso tirar um melhor proveito daquela situação, por mais desesperadora que ela seja. E a prece nos dá essa tranquilidade, porque ela faz com que a gente retome o que a gente domine ainda as nossas paixões, que ela domine os nossos medos. Ela nos dá esse benefício, ela nos traz. Claro que é difícil, é um exercício, né? Nós ainda precisamos aprender a fazer uma prece de qualidade. Mas a gente tem a receita. Tá aqui. Evangelho. Mas algumas outras religiões ou, né, correntes filosóficas chamam de meditação. Não interessa o nome que a gente dê. É essa conexão. Não importa o nome. Não importa. Na verdade, não importa nada. O que importa é a qualidade da vontade que a gente emprega nesse momento. Né? Emmanuel, lá na obra Pensamento e Vida, ele vai dizer então que a prece é a concentração natural antes de qualquer edificação no caminho humano. É o divino movimento do espelho da nossa alma no rumo da esfera superior, para refletir-lhe a grandeza. É isso. A prece reflete, na verdade, o conjunto das nossas atitudes ante a vida, né? Então, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a forma com que a gente se coloca frente à vida, né? Frente a todos os acontecimentos. Isso tudo vai refletir na qualidade da nossa prece. A prece é só mais, ela extrapola a esfera só do pensamento, porque ela nos leva, ela requer, né, a nossa ação no bem. Lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, a gente vai ter um ensinamento de que as boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras.
Então, no momento em que nós conseguimos qualificar a nossa vontade, né, qualificar a qualidade, né, qualificar os nossos pensamentos, o próximo passo é trazer para o plano das ações. E aí a gente vai se dar conta que a prece, ela é a nossa vontade em movimento. Ela é a nossa ação. E aí nós vamos nos dar conta também que nós podemos usar essa ferramenta em prol do outro. Que ela é um instrumento, sim, de caridade. Porque eu posso ativar a minha melhor vontade, os meus melhores sentimentos, eu posso trazer para o outro, eu posso fazer uma prece em benefício do outro. E isso tem um valor enorme, porque muitas vezes aquele outro está num estado de desequilíbrio, que ainda não consegue alcançar um estado de prece, que ainda não consegue colher os benefícios que estão ali à disposição dele, por conta, né, do seu desequilíbrio. Ele ainda não está aberto para receber esse benefício. Mas às vezes uma prece bem feita em prol do outro traz a tranquilidade que ele precisa para serenar, para se acalmar e para olhar em volta e encontrar a solução para o seu problema, ou para a sua dor, ou para a sua infelicidade. Infelizmente o nosso tempo se esgota. Esse tema ele é fantástico, porque é um remédio, né? É um anestésico que faz efeito muito rápido, né? Então é isso, pessoal. Eu acho que higienizar a mente, né? É a primeira, assim, é a primeira coisa que a gente precisa fazer quando for fazer a prece, né? Limpa os pensamentos, telinha em branco, uma respiração funda, e aí sim, pensa em Deus, se conecta com essa energia muito maior que nós, que está à nossa volta, né? Esse amor que nos envolve, se conecta com essas energias de uma qualidade melhor, que eu tenho certeza que naquele momento de desespero, a tranquilidade, a paz interior que a gente precisa vai se instalar, e eu garanto a vocês que com o concurso da providência divina, as intuições, elas serão percebidas por vocês, e sem dúvida esse momento difícil vai ficar muito mais fácil, ele vai ficar muito mais, na verdade ele vai ficar menor, não vai ficar tão difícil, e a gente vai entender que a gente pode sim, e que a gente vai se enfrentar e vai vencer. A prece seguramente reforça essa possibilidade, porque ela é um instrumento que nos conecta diretamente com o amor do Pai. Novamente agradeço por essa oportunidade. Espero que esse instante possa fazer com que vocês tenham um pouquinho mais de
confiança nos benefícios que uma prece bem feita nos traz. Desejo a todos um bom final de dia. Fiquem com Deus e fiquem bem.